Olá pessoal, vamos mais um vídeo de JavaScript. Hoje eu vou falar sobre os loops. Já estou aqui com o Visual Studio 2013 aberto, mas como eu sempre comento, pode usar sua ferramenta de escolha, sua ferramenta de preferência para criar os códigos em JavaScript. Já vou pedir aqui, fechar aqui Start Page, File, New, File. Vamos lá. HTML Page como sempre e vamos direto aos exemplos com loops. Muito bem, bom, como sempre aqui, né, abrir a tag script e vamos aos loops. Antes de falar diretamente aqui dos loops, falar do array, né, um array literal aqui, só para a gente entender como ele funciona, para poder utilizar os loops aí de forma bem clara. Um array literal é uma lista, né, como se você guardasse uma variável, várias variáveis numa única lista, né, vários valores numa única variável, né. Uma variável normalmente tem um valor, mas com um array você pode guardar vários valores numa única variável. Esse é o lance do array. Então vou criar um array literal aqui. Olha só, com alguns objetos, alguns móveis aqui, só para a gente representar. Então note que eu coloquei os colchetes, né, para criar uma lista. E dentro dos colchetes eu coloquei as strings, né? Aqui poderiam ser números, poderiam ser até mesmo objetos, né? Você pode ter uma lista de objetos, inclusive, a gente pode simular. Mas aqui eu fiz uma lista de strings, né? Uma lista de objetos apenas string. Aí o que acontece? Para exibir na tela um elemento da lista, eu pego lista e coloco a posição entre colchetes, né? Porque o que acontece? Aqui é a posição 0, que é a posição 1, que é a posição 2 e aqui é a posição 3. Porém, o tamanho da lista é 1, 2, 3, 4. Tenho 4 itens na lista, mas lembrando que a lista sempre começa em 0. Então, por exemplo, tanto que se eu imprimir assim, ó, ele vai imprimir todos os objetos da lista. Vou salvar aqui rapidinho. Olha só. Já imprimi tudo, tá vendo? E o JavaScript utiliza uma vírgula, né, como separador de lista, dos itens de uma lista. Já imprimi tudo de uma vez. Ah, mas eu não quero pegar a lista de uma vez, eu quero pegar só um único item da lista. Então você abre colchetes e coloca a posição do item que você quer. Ah, eu quero o item 0 da lista. Ó, só o item 0. Ah, eu quero o item 1 da lista. Só o item 1. Né? Então, eu quero o item 0 e 1. Então você faz assim. Posso colocar um mais aqui, fazer um separador rápido aqui. Olha só, tá lá, 2 itens da lista, tá vendo? Então eu passo a lista, passo a posição que eu quero e exibo na tela a posição da lista. Muito bem, então visto, né, que a lista funciona assim, aí você pode pegar também o tamanho da lista. Você põe lista, ponto, e usa a propriedade length. Ela mostra, tá vendo, ó, tem 4 itens na lista, ok? 1, 2, 3, 4, sendo que começa em 0. Belezinha? Tranquilo, né? Então a lista é isso, você cria ela colchetes, né? Claro que essas listas você não cria na mão. Geralmente a gente pega informação do banco de dados, cria os arrays dinâmicos, e aí você trabalha com ele, né? E aí sim você faz os loops nessa lista, né? Você faz os loops na lista, os loops são justamente para percorrer esse tipo de estrutura. Então vamos lá, então já vou deixar a lista pronta aqui na mão, né? Já não é informação do banco de dados, ainda não. E aí eu percorro ela como todos os itens de uma única vez com uma estrutura de loop. O primeiro deles é o loop for, vou demonstrar aqui alguns loops. O mais simples de todos, que é o loop for, é o primeiro. Você escreve for, coloca as chaves. Dentro do parênteses você coloca 3 itens para compor o loop for basicamente, que é a variável de controle. Normalmente utilizamos sempre o i como variável de controle. Coloca um ponto e vírgula para separar. E vai até aonde? E vai até lista.len. E cada passada no loop ele vai acrescentar um ao valor. E aí eu imprimo na tela cada posição. Então eu pego lá a lista na posição de i. Olha só, eu vou fazer um espaço aqui só para não ficar colado. Então o que acontece, ó? O loop, o i começa em 0. Aí ele pergunta, né? 0 é menor do que o tamanho da lista? É, porque o tamanho da lista é 4. Então, como eu coloquei i++, então ele vai fazer um pós-incremento. Então ele vai incrementar depois.
Então i é 0 no momento, o 0 é menor que 4, então ele vai entrar aqui dentro e vai imprimir lista na posição 0. Depois ele vai incrementar e vale 1. Aí ele não vai mais vir para cá, isso aqui ele só vai fazer uma vez. Aí sim ele vem para cá, agora aí vale 1. 1 é menor do que o tamanho da lista? É, então imprime para mim de novo. Aí ele incrementa de novo. 2, agora vai para 2. 2 é menor que o tamanho da lista? É, então imprime de novo. Então é assim que funciona, ele sempre olha para cá a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa o comando e incrementa o contador, porque eu coloquei aqui pós-incremento. E aqui ele só vai olhar na primeira passada. E aqui na condição, tanto na condição como na declaração do inicializador, você pode ter várias possibilidades aqui dentro, né? Como a gente vai ver. Ainda antes de mostrar a lista eu vou mostrar só o i, só a impressão do i, para quem é iniciante aí, ó. Só a impressão do i, ó. O i na primeira é 0, o i é 1, depois 2, depois 3, que é certinho os itens da lista, tá vendo? Agora com a lista na posição de i. Cada vez que ele passar, ele pega a lista na posição diferente. Olha lá, pegou todo mundo numa tacada só, tá vendo? Uma forma de você percorrer a lista, imprimir os valores. Bem tranquilo, né? Muito fácil essa utilização do loop for no JavaScript, e é parecido como em muitas outras linguagens. Algumas considerações rápidas aqui. I++ no JavaScript não é legal. Normalmente nas linguagens I++ é o mais comum. A maioria das pessoas, inclusive, acredito que utilizam I++, até mesmo no JavaScript, mas não recomendo. Na verdade, uma digamos, performance, uma micro otimização que você pode fazer é utilizar, na verdade, I mais igual a 1. Não sei se vocês lembram, né? I++ é a mesma coisa que I mais igual a 1. Então, no caso do JavaScript, isso aqui é mais rápido do que isso aqui. Tá? Então, é uma micro otimização que você faz e assim ele fica melhor. Outra coisa também, toda vez que o loop corre, eu tenho que verificar o tamanho da lista. E se essa lista fosse enorme? Se fosse uma lista de muitos itens, ou se eu estivesse consultando o objeto, o documento model do HTML, né, o DOM, né? Então, ia ficar lento eu ficar dando lento toda hora, porque toda passada ele tem que ir lá e verificar quantos itens tem na lista. Também a gente vai otimizar isso, e otimizar aqui também, para o padrão de variável única, lá, o var único. Então, vamos lá, então vírgula, aqui eu já declaro o i, então não preciso mais dar um var lá embaixo, e aqui eu vou declarar um cara chamado maxlen. E aí no maxlen quem vai ser lista.len. Tá vendo? Posso fazer isso, né? Ou você pode fazer isso para o código ficar mais claro até, né? E 0, maxlen é 0. Aí aqui dentro o que você faz? Você tira aqui o var, não precisa, eu posso até deixar assim, ó, se eu quiser, ou assim, não tem problema não ter nada aqui, ele funciona. Tá vendo? Olha eu dando um atualizar aqui, ó, não tem problema, né? Por questão de clareza, você pode, mesmo ele estando declarado, você pode atribuir o valor 0 de novo, porque isso aqui não tem custo nenhum praticamente, né? Ele também funciona. E aí aqui, o que eu faço? Como esse maxLength eu posso usar ele até em outras situações, por exemplo, eu posso ter um objeto que tenha vários loops, eu posso usar ele em outras situações, então em vez de eu inicializar ele com lista, eu deixo ele com 0. Aí sempre que eu precisar de um maxlen, eu já tenho declarado a variável aqui no var, aí esse maxlen aqui, nessa situação, ele vai valer lista.len. Aí eu não preciso mais vir aqui eu pego o maxlen. Então fica uma otimização bacana. Então o i já inicializa em 0, eu poderia até tirar, né, mas por questão de clareza apenas. E o maxlen, como ele só vai executar esse lado uma única vez, eu já vou deixar declarado o i e o maxlen. Aí toda vez que ele passar, ele não vai percorrer mais, não vai perguntar o tamanho mais da lista, porque isso já está guardado numa variável. Então o i é menor do que o tamanho da lista. Então já fica muito melhor, fica otimizado o seu loop. Essa é uma forma recomendada de você utilizar, tá? Não faz a leitura do tamanho aqui, porque aqui ele vai ler toda hora. Então você faz a leitura aqui uma única vez, depois você sai percorrendo e o valor na variável vai estar fixo já. E aí o código fica mais rápido. Aqui, claro, não dá para perceber, porque é um exemplo muito simples, muito rápido, pouquíssimos itens. Então não dá nem para sentir diferença nenhuma. Mas trabalhando com objeto HTML, um DOM, por exemplo, isso aqui já, por exemplo, você já começa a sentir alguma diferença se for um código grande, listas grandes aí. Ok? Então esse é o loop for, né, que você utiliza muito, os contadores que você utiliza bastante no JavaScript. Outro loop também bastante utilizado é o for in, que é muito parecido com o loop for, só que ele é mais direto, ele é mais expressivo, né?
Muito utilizado para percorrer objetos também. Eu posso percorrer lista com ele também, quer ver? Então, em vez de usar o loop for, que tem essa estrutura no JavaScript, uma estrutura otimizada, posso utilizar o for-in, que funciona assim. Você declara o item in lista, tá vendo? Então, eu vou percorrer a lista e cada vez que ele der uma passada na lista, ele vai jogar o valor atualizado em item. Então, como eu não tenho mais o i, então eu jogo aqui dentro, o item atual. Ó, e vai, eu vou até mudar, vou até incluir outros objetos aqui. Por exemplo, computador, sei lá, celular. Ó, tá vendo? Continuou percorrendo, viu só? Só que em vez de usar o loop for, usei o for-in. Então ele percorre a lista, cada passada que ele dá, ele automaticamente troca a posição do item para o próximo, sozinho. Então eu coloquei lista, pegando o item direto aqui. Tranquilo? Esse é o for-in. Né? Muito fácil também a utilização. Bom, tem outros loops ainda para falar, mas esses são os mais utilizados. Mas como o vídeo já está ficando muito longo, eu vou gravar um segundo vídeo de loops, ok? Que eu vou falar ainda do for each, while, do while, né? E percorrendo um objeto também. Esse aqui fica por aqui para não ficar muito longo, muito cansativo. Tudo bem? Então até a próxima, muito obrigado.